Boa noite. Hoje, para o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, da segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. O capítulo é o capítulo 6 da Vida Espírita. O assunto é percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Allan Kardec, na questão 245, ele questiona os espíritos sobre o espírito tem circunscrita, quer dizer, limitada, fronteiras, né, bem definidas, bem delimitada, a visão como seres corpóreos, né? Quer dizer, então Kardec pergunta se a visão dos espíritos também é como a nossa visão humana, né? A visão do corpo material, que é limitada, delimitada, definida, tem fronteiras. E os espíritos respondem: não, ela reside em todo ele. Então vamos tentar entender um pouquinho com uma resposta tão curtinha, mas com tantos elementos importantes. Nos auxiliando para entender melhor, buscando em Miramês, ele faz a diferenciação entre a visão dos seres humanos e a visão dos espíritos. Ele traz como característica a visão humana como uma percepção pelos olhos físicos, quer dizer, limitada, definida. Então, se eu olho para frente, o que eu enxergo é o que está na minha frente. Eu não consigo visualizar o que está nas minhas costas, por exemplo. Então, a minha visão, ela é limitada. Pode até ser que eu tenha alguma percepção do que acontece, principalmente aqueles que têm uma visão mais aguçada, dependendo da evolução espiritual que cada um carrega. Pode ser que perceba, tenha sensações do que acontece, mas visualizar, perceber, ver com clareza, não. A visão humana não consegue, só mesmo aquilo que está no seu limite, no campo da sua visão. Já na visão do espírito, quando o espírito é superior, ele já tem uma visão dilatada, ampla, aperfeiçoada, e ela não reside apenas nos olhos, reside em todo o seu ser. Então, seu campo visual é em todo o seu corpo. Não existe limitação, não existe delimitação, não tem fronteiras. Já os espíritos que ainda alimentam paixões inferiores, esse vai ter uma visão mais restrita, mais limitada. Mesmo sendo mais limitada, é uma visão maior do que a dos seres humanos, né? Mas eles também, dependendo dos ocorridos em encarnações anteriores, ele também pode deixar essa visão, esse dom, né, de não ser limitado, temporariamente escondido, obscuro, parado, né? Porque depende da sua evolução moral, das suas condições espirituais, para que ele possa ampliar essa visão. Então, Miramês, ele nos explica que a visão do espírito, quanto mais puro, mais perfeito, mais elevado, mais ele tem esse campo ampliado, né, aperfeiçoado, e consegue perceber por todo o seu ser. E nos espíritos que ainda estão presos, imperfeitos, né, presos às ilusões, ele vai estar o quê? Encoberto, escondido, como se tivesse um véu ainda, né? Tampando essa visão ampliada. E para que ele possa ter essa visão como os espíritos puros, nós já sabemos, né? A importância da elevação moral e da evolução espiritual para que se possa ampliar essa visão espiritual. Então, a matéria, em forma de corpo humano, que se usa como processo de elevação, é uma bênção de Deus para os caminhos da alma. Então, nós temos a oportunidade de ter
esse corpo material, né, uma visão, o tato, todas as sensações que nós sentimos. Para quê? Para poder desenvolvê-la, ir aperfeiçoando aqui na Terra. Quanto mais nos sentirmos elevados, buscarmos a perfeição espiritual, mais ampliando a nossa visão espiritual, nós teremos condições. É por isso que Deus nos dá essa oportunidade, essa bênção de reencarnar e poder aperfeiçoar para que a nossa visão se torne cada vez mais ampliada. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então a nossa visão ainda ela é muito opaca, ela é muito embaçada. Mas nós podemos desenvolver, nós podemos melhorar essa visão espiritual. Mas de que forma? Como? Quais são as qualidades que vão nos ajudar a aperfeiçoar cada vez mais essa visão espiritual? Primeiro, buscando respeitar, compreender e vivenciar as leis divinas, as leis naturais, que nós já conhecemos muito bem. E que muitas das vezes nós escolhemos o caminho mais fácil. Nós escolhemos porque segui-las não é fácil, né? São leis que requerem esforço, compreensão e boa vontade. E muitas das vezes nós não temos facilidade para segui-las. Conhecemos, mas não vivenciamos. O Evangelho do Mestre ele liberta das mazelas criadas por ignorância. Então, muitas das vezes, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, a nossa cegueira, ela está justamente pelo fato de não conhecermos, de não seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. A partir do momento que nós optarmos por vivenciá-las, por trazê-las na prática do bem, assim nós vamos vencer todas as mazelas. Mas para isso requer boa vontade, requer sofrimento, às vezes requer dor, e muitas das vezes nós não estamos dispostos a pagar. É por isso que quando nós caímos no erro, na tentação, nós criamos dificuldades, nós criamos ainda mais problemas para nós. Mas como enfrentar essas dificuldades, essas barreiras, essas provações que surgem diariamente na nossa vida? Mantendo a esperança, né? Nutrindo os nossos corações com a gratidão, com a esperança, com o otimismo, principalmente a fé raciocinada. Então, diante dos obstáculos, dos desafios, das tarefas que nós temos a cumprir, que muitas das vezes são incompreendidas ou questionadas, nós devemos ser resilientes. Saber aproveitar cada oportunidade, porque são essas oportunidades que são oferecidas diariamente, que muitas das vezes nós deixamos escapar, que vão nos ajudar a ser melhores. E para isso, basta obedecer o Evangelho do Cristo, basta seguir as suas orientações e seguir com fé. Então, toda subida, Miramês já diz, toda subida tem o seu preço, né? O esforço próprio. Então, nós não podemos transferir a nossa responsabilidade para os outros. Se assumirmos, né, conscientemente da nossa responsabilidade que nós assumimos com o plano espiritual, obviamente nós conseguiremos desenvolver todas essas percepções que nós temos possibilidade, que nós já sabemos que o espírito é capaz. Mas para isso precisa de esforço. Então, Miramês diz que é de passo em passo que nós vamos acender a nossa luz interior. Nós vamos despertar a nossa visão em todo o espírito. Então, nós já conhecemos, nós já sabemos qual é o caminho, mas nós precisamos decidir se nós queremos segui-lo ou não. Para isso, nós precisamos também acreditar em nós mesmos e precisamos principalmente saber que toda manhã é uma oportunidade de reiniciar. Nós muitas vezes deixamos para amanhã o que nós podemos fazer hoje.
hoje. Então, sempre é hora. E não cobrar de nós mesmos aquilo que ainda não estão em condições. Se nós queremos ter uma visão espiritual ampliada, nós devemos começar com passos pequenos, né? Com pequenas ações, até atingirmos ao esforço maior. Então, a visão dos espíritos também ela pode ser influenciada pelo amor. Quando o amor é a mola propulsora, quando o amor está em nosso coração, todas as nossas ações nós vamos agir movido por por esse sublime sentimento. E ele nos indicará o caminho e como agir de forma correta e justa. E pela vibração espiritual. Quando nós vibramos na mesma frequência dos benfeitores espirituais, nada nos impedirá de evoluir, de melhorar e de querer cada vez mais um mundo melhor. O espaço em que nós estamos vivendo agora é o nosso mundo. Então, nós devemos fazer com que ele seja melhor, porque se for melhor para mim e para os outros, nós caminharemos de mãos dadas. E esse sentimento, com certeza, ele fluirá, porque os benfeitores estão sempre dispostos a nos ajudar. Então, nós podemos guardar com essa lição, né, com esse questionamento de Allan Kardec, que nós devemos fluir através do amor. Somente o amor nos levará, nos impulsionar a ter essa visão espiritual, porque ela vai afastar todas as influências negativas e ela vai também nos facilitar a chegar a esse momento de evolução. Então, se nós queremos realmente ter uma visão ampliada em nosso ser, nós devemos começar aqui e agora. E o amor é a chave de tudo, né? Então, que os bons espíritos possam realmente nos amparar sempre, principalmente nos momentos difíceis, naqueles momentos de provações que nós assumimos, para que possamos, através desse amor, através da vibração espiritual, conseguir vencer todos esses obstáculos, né? E sairmos vencedores em conhecimento, em aprimoramento, para que possamos alcançar essa visão tão desejada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.